Boa noite a todos aí que estão participando aqui agora ao vivo e também boa noite para os que vão assistir só depois aí a aula, tá? Então hoje a gente vai fazer a correção da atividade da semana 10, tá? Então até agora já percorremos aí 10 semanas de atividades, aí vamos fazer a correção da semana 10. Nessa semana a gente falou um pouquinho sobre os sólidos geométricos, que são nada mais do que figuras espaciais, figuras geométricas espaciais, e aí a gente viu alguns tipos, né? A gente estudou um pouquinho as pirâmides, os prismas, né? E vai falar um pouquinho disso nessa correção, tá? Já adiantando o assunto da semana 11, a gente vai continuar em geometria, e aí a gente vai retomar um assunto que já foi estudado, que são as figuras geométricas planas. A gente falou um pouco das espaciais, e na semana 11 a gente vai falar das figuras planas. As figuras planas a gente vai detalhar um pouquinho dos triângulos e detalhar um pouco os quadriláteros, tá? Então esse vai ser o assunto da próxima semana. Na quarta-feira a gente vai fazer a aula explicativa, tá ok? E nessa aula explicativa aí eu vou tentar manter o horário, né? Tentar fazer com vocês às 7 da noite, entre 7 e 8 da noite, para não ficar muito tarde aí para vocês, tá bom? Vamos começar então aqui a correção, atividade da semana 10. Vou aumentar a tela aqui para ficar em tela cheia e vamos lá. São 10 questões, né? Essa é a primeira. Na figura abaixo, observamos um dado com 6 faces. Observando a figura, é possível afirmar que este sólido possui. Então, a gente está falando desse dado aqui. Esse dado, como vocês bem conhecem, ele tem 6 faces, ou seja, 6 laterais. Quando a gente fala de figuras geométricas espaciais, de sólidos geométricos, a gente tem que lembrar de 3 conceitos, né? Que foram os 3 conceitos fundamentais que a gente estudou durante essa semana. Quem consegue me dizer quais são esses 3 aí? Quem se lembra? Vou falar o primeiro. Ponto. Quem me diz o outro? Quem me fala o outro? Vamos lá, pessoal, participem. Senão eu vou achar que vocês não estão me ouvindo. Estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo. Ah, sim, eu já ia olhar o áudio aqui para ver se estava funcionando, ninguém responde nada. Deixa eu só confirmar aqui. O microfone está aberto. Tá sim, né? Estão me ouvindo direitinho, sim. Deixa eu voltar lá. Então, como eu estava dizendo aqui, né? A gente tem aí esse dado que tem 6 faces e aí aí a gente tem as faces e a gente tem 3 conceitos, que era o que eu estava falando, que é o ponto, que na verdade a gente chama de vértice. Deixa eu até marcar direito aqui. O vértice, a face e o terceiro, a aresta. Ok? Então são esses 3 aí, 3 conceitos. Né? Então aqui ele pergunta para a gente o que é possível afirmar a respeito desse sólido, né? Que este sólido possui. Deixa eu só confirmar a pergunta aqui, eu acho que na hora de puxar a resposta eu puxei errada, só um minuto. Tá faltando coisa aí na pergunta, tá? Deixa eu olhar aqui o formulário. Acho que essa é quantas vértices. Então, deixa eu dar uma olhadinha na questão direitinho aqui, pra gente não
não se perder. Deixa eu achar ela aqui. Pergunta 1. Na figura abaixo, observamos um dado com 6 faces. Observando a figura, é possível afirmar que este sólido possui. Faltou as palavras, vértices, tá? Na frente dos números que estão colocados lá. Então, aqui, ó, tá faltando a palavra vértice, tá? Então, quantos vértices nós temos? Vértices são as pontinhas, ó. Vou até marcar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4 aqui na frente. E vocês concordam que do lado de trás também tem mais 4, né? Então, no total, são 8 vértices. Tudo bem, gente? Essa é a primeira, né? Faltou as palavras vértices aí nas questões. Na hora de copiar, eu acabei esquecendo de colocar a palavra aí. Vamos para 2. Como é chamada a figura abaixo? E aí, gente, como é que se chama essa figura? Quem sabe me falar? Prisma de base retriangular? Isso, é um prisma de base triangular, porque a gente tem que olhar... Professor, licença, Pode licença. falar. No meu não tava mostrando o prisma de base quadrada, não. Na alternativa? Aham, Ma- só que tava na 4. Não, na questão 2. Vamos voltar lá, então. Vamos dar uma olhada. Ó, questão 2. Deixa eu abrir o formulário. Estão vendo, né? Olha lá, ó. Tem base quadrada, base triangular, pentagonal e hexagonal. Tá certinho. Pra mim tava mostrando na questão 4. Não, é que na questão 4 a gente fala de novo de prisma, quer ver? É outra coisa, só que... É outra questão. Essa daqui perguntava que prisma era. Então, nesse caso aqui, é o prisma de base triangular. Tá? Certo, desculpa. Imagina. Então, ó, prisma de base triangular, essa aqui é a resposta. Tá? Deixa eu voltar na tela cheia aqui, peraí. Pronto, prisma de base triangular. Tranquilo? Por que triangular? Porque a parte de baixo, ó, tanto a parte de baixo como a parte de cima tem 3 lados. Então, a gente chama de prisma triangular. Vamos para 3. Em uma pirâmide de base quadrada, quantos são os vértices observados? Então, a gente está falando de uma pirâmide. Pirâmide de base quadrada. Vou tentar fazer um desenho rápido aqui de uma pirâmide para vocês, ó. Deixa eu fazer inclinadinho aqui. Pirâmide. Aí a pirâmide a gente tem que ter um foco aqui em cima. Vai ficar horrível, tá? Eu vou fazer rapidinho. É mais ou menos isso aí, pessoal. Então, pirâmide, né? Então, o que a gente precisa saber são os vértices, ó. Então, o vértice de cima e os 4 de baixo, ok? Então, no caso aqui, nós temos 5 vértices, que é a última alternativa aqui, ó. Ok? Então, a pirâmide de base quadrada tem 5 vértices. O próximo aqui, ó, questão 4. Considerando uma caixa de leite, podemos compará-la com um tipo de prisma muito conhecido. Então, a gente está falando de uma caixa de leite. Como se chama esse prisma? E aí, pessoal? Como é que chama o prisma? Prisma de base retangular? Retangular, muito bem. Porque se você observar, a caixa de leite, ela não é quadrada, ela é retangular, ela é compridinha, né? Ela é tipo assim, ó. Vou tentar fazer. Meu Deus. Ela é mais ou menos assim, ó. Sou um desenhista e tanto, fala aí. Não vai dizer que é uma cama, não, hein? Ó, ficou errado.
Essa daqui é aqui, ó. Mais ou menos isso, né? Então, a parte de baixo é retangular, então a gente tem um prisma de base retangular. Tudo bem? Entenderam essa? Sim. Vamos na 5. A 5 tem aí, ó, no objeto abaixo, que é uma caixinha de leite moça, né? Leite condensado. Ele pergunta, ó, quantos são os vértices, as faces e as arestas, respectivamente. A palavra respectivamente quer dizer que é nessa ordem, né? Então, vamos pensar, ó. Aqui em cima são 4 vértices. Concordam? Embaixo mais 4. Então, nós temos 8 vértices. Só pelos vértices já dá para saber a resposta correta, né? Porque a única alternativa que tem 8 vértices é essa. Mas vamos conferir. São 6 faces, é isso mesmo, né? A da frente e a de trás, as duas laterais, a de cima e a de baixo. Aí são 6. E a última aí, que é as arestas, são os ladinhos, né? São 4 aqui, 4 atrás, e mais os 4 da lateral, que dão os 12 que estão aqui. Tranquilo? Acho que alguém escreveu alguma coisa no chat, deixa eu ver. Beleza, o Richard colocou sim. Então é isso. Então, são 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Aí, ó, questão 6, bem boba mesmo essa. Só tinha que prestar atenção nessa palavrinha aqui, ó. Senão errava. Entre os objetos listados abaixo, qual não é um prisma? Né? Qual deles não é um prisma? É bem óbvia essa, né, pessoal? O prisma, o que não é prisma é a bola de futebol. Todos os outros são prismas aqui. Caixa de leite, inclusive, a gente já tinha até falado. Tá? Então, o único que não é um prisma é a bola de futebol. E aí volta a questão 7 aqui, que é a mesma figura lá da questão 2, eu acho, né? Mas aqui a pergunta é diferente. Na figura abaixo, qual é a soma? Essa é a pergunta mais difícil. Qual é a soma entre o número de vértices, faces e arestas? Então, a gente tem que saber quantos vértices nós temos, quantas faces e quantas arestas. Então, aqui é bem simples, né? Vamos lá. Quantos vértices nós temos? Quantos pontinhos, né? Quantas pontas nós temos? 6. São 6. Muito bem. Então, são 6 vértices. Quantas são as faces? São 3 aqui nas laterais, mais as 2, que são as bases, são 5. E a gente precisa descobrir agora as arestas. Arestas são as linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, agora é só somar, porque está perguntando quanto que é a soma. 6 mais 5 dá 11, 11 mais 9, 20. Legal? Vamos para 8. Diga quantos vértices possui uma pirâmide de base triangular. Então, a pirâmide de base triangular. Quer saber quantos vértices? Então, é isso aqui. Tem o pontinho de cima, que tem que ligar todo mundo assim. Ó. Que pirâmide horrível, né? Mas aí dá para ver quantos vértices tem, né? 1, 2, 3 e 4. Até apaguei. São 4. O que você falou, Richard? Deixa eu ver. 4, isso mesmo. Muito bem. 4 vértices, nesse caso aí. Agora vamos para 9. Entre as figuras citadas, qual delas, de novo a palavrinha não, né? Qual delas não é uma figura espacial? Triângulo, prisma, cilindro e poliedro. Então, ó, triângulo.
é a única que não é espacial. Lembra que eu expliquei para vocês o que era figura espacial? Figura espacial são todas as formas que assim, entre aspas, cabe alguma coisa dentro. Então, triângulo é uma figura plana, porque você não consegue pôr nada dentro. Ó, vou desenhar um triângulo aqui. Pronto, ó, você não consegue pôr nada dentro. Você pode colocar em cima, mas dentro não. Então, a única aqui que não é uma figura espacial é o triângulo. Tranquilo? Então, o triângulo é a única que não é figura espacial. E, para a gente finalizar hoje, quantos vértices podem ser contados em uma caixa de sapatos? A gente está falando de um quadrado. Um quadrado não, né? Uma coisa mais retangular, assim, ó. Sou muito bom de desenho, fala a verdade. É até um crime dizer que isso é uma caixa de sapato. Então, ó, mas basicamente os vértices são, ó, esses 4 e os 4 que estão atrás aqui, ó. Você curtiu, né, Giane, meu desenho? Ficou muito bom. Ficou maravilhoso. Só faltou o sapato pra ser uma caixa de sapato. Ah, não, vou desenhar o sapato então, pra vocês ficarem felizes. Quer ver? Eu sou muito bom. Fazer o cadarço agora. Tá parecendo uma escada. Agora sim tá perfeito. Olha aí, ó. Que maravilha, né? Então são quantos vértices, pessoal? 8. 8. Isso aí. 8 vértices. Então tá feita a correção, tá? Era bem boba, bem facinha as atividades, as questões dessa semana. Vejam bem, né? Não tinha cálculo, era mais conceitual. O assunto era mais conceitual. A gente não fez contas assim, cálculos, tá? Mas é importante a gente ter esses conceitos bem claros assim na cabeça, porque eles são muito importantes e fundamentais, tá? Tranquilo, gente? Dúvidas? Alguma pergunta? Querem me parabenizar pelos meus desenhos? Leonardo da Tava Vinci. maravilhoso, professor. Já dá para ser lindo, professor professor. de arte. Professor, Diga. o senhor é o segundo Picasso. Eu sou demais, eu sei. Sem piadinha, viu, Iago? Mas é isso aí, gente. Então eu vou interromper a gravação aqui. Obrigado aí pela participação, pela presença de vocês, tá? E não se esqueçam, quarta-feira nós temos um encontro marcado para a aula explicativa. Tranquilo? Deixa eu parar aqui.